Fala galerinha, tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós iniciarmos o sexto ano, a nossa aulinha top de matemática. Então, bora! Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre de frações a decimais, um passeio pela reta numérica. Então vem aqui comigo, vem com o professor Wesley aqui para nós fazermos esse passeio aí, explorar os mistérios aí da reta numérica. E como eu sempre digo, né, se não tem desafio, não tem aprendizagem. Então vamos de desafio aí na tela. Então você já precisou medir algo com precisão? Imagine que você tem uma régua com marcações em centímetros e milímetros. Você precisa medir a altura de uma caixa com 13,5 centímetros de altura. Como podemos escrever esse valor de diferentes formas? E como podemos localizar esse valor na reta numérica? E aí, galera? Vamos que vamos, porque agora nós vamos falar sobre os tipos de números e suas representações. Então, olha só. Então, nós temos aí vários tipos de números, certo? Então, nós temos o que nós chamamos de números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, ok? Nós temos também que os números naturais, quando eles são combinados, formamos também outros números, ok? Então, eu vou pedir Rosângela para me colocar lá no cantinho da tela para a gente poder bater esse papo. Então, olha só. Então, usados para contar ou representar quantidades inteiras, esses números aqui eles são importantíssimos, porque qualquer número que nós quisermos representar vai utilizar um número natural, certo? E aí é onde a gente chega nos números racionais. Então, os números racionais, pessoal, eles podem ser números fracionários e também podem ser números decimais. Então, os números fracionários, eles representam a parte de um todo, na forma de fração. Como vocês já aprenderam, né? Nós temos aqui, por exemplo, 1/2, 3/4 ou 3/4, né? Então, lembrando que a fração ela tem o numerador, que é o que fica na parte de cima, e o denominador, que está na parte de baixo ali da divisão, certo? Já os números decimais, eles são frações escritas com vírgula. Por exemplo, 0,5, que é igual a 1/2, ou seja, 1 dividido por 2, tá bom? Então, lembrando que os decimais são frações, só que na forma de decimal, ou seja, escrito com vírgula. E aí, nós temos que os números também, eles podem ser positivos ou negativos. Números positivos, que é os que estão acima do zero, e os números negativos, que é os que estão abaixo de zero, tá bom? E também nós temos os números que são equivalentes. Agora, olha só. Então, agora vocês já sabem os tipos dos números e também as suas representações. Então, nós vamos aqui representar. Então, esse número aqui, 0,75, ele está representado na forma decimal. Olha aqui, a parte inteira, a vírgula, e aqui as casas decimais, as casas centesimais e por aí vai. Já esse número aqui de baixo representa uma fração. Então, nós temos o numerador, que representam as partes, e o denominador, que representa o todo. Então, isso aqui é uma fração. E aí, esse valor decimal aqui é a representação da fração, só que não for na forma de decimal. E aí, como que nós lemos isso? Então, nós lemos da seguinte forma: 75 centésimos. Então, nós vamos escrever isso por extenso dessa forma, tá bom? Agora, já na reta numérica, pessoal, nós temos aqui que nós podemos representar esses números de forma que, tá? Esses números vão ser marcados aqui na nossa retinha numérica. Agora, relembrando, gente, quando a gente fala de número racional, ou sendo ele decimal ou fração, só para relembrar vocês aqui, tá? Que o que fica na parte de cima é o numerador e o que fica na parte de baixo é o denominador. Então, aqui é o numerador e o que fica na parte de baixo é o denominador. E isso nada mais, nada menos é do que, galerinha, uma divisão. 1 dividido por 8. Então, nós vamos ter aqui um número
decimal, certo? Nós vamos ter um número decimal aqui, tá bom? Agora, olha só. Vamos voltar aqui para a reta numérica. E aí nós temos que a reta ela começa com 0 e aí ela vai saltando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Com os números acima de 0. Então, esses números aqui, eles são positivos, tá bom? Então, a gente coloca... Então, a gente coloca aqui um sinalzinho sempre de mais, certo? Na frente do número. Significa que ele é positivo. Agora, se ele vier aqui antes do 0, aí a gente coloca um menos aqui na frente. Aí ele vai ficar menos 1. Então, todos os números que vêm antes do 0 são os números negativos. O que vem depois do 0 são os números positivos, ok? Agora, olha só. Por exemplo, o meio, ele está entre 0 e 1. Ou seja, uma parte de 2. Então, você vai dividir aqui, ó, esse espaçozinho aqui em 2 e o 1/2 está localizado exatamente aqui, tá bom? Agora, por exemplo, no 2,5, ele está entre o 2 e o 3. Então, 2,5, ele está aqui, certo? Na nossa reta numérica. Agora, olha só. Então, eu vou lançar um desafio prático aqui para vocês. Eu quero ver se vocês vão superar esse desafio. Então, esse desafio aqui é sobre na lanchonete da escola. Então, quem aí não vai na lanchonete da escola, na vendinha, comprar ali aquele doce, aquele lanchinho, é a melhor hora do dia, não é verdade? Então, vejam os preços no cardápio. Então, aqui nós temos sanduíche de R$ 6,50, suco de R$ 3,75 e a barrinha de cereal por R$ 2,00. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, escreva o preço, cada um desses preços por extenso. Então, o que você vai fazer? Na forma decimal, certo? Lembrando que para escrever o preço, a gente escreve falando da parte inteira e falando dos centavos. Então, esse aqui, por exemplo, ó, sanduíche seria R$ 6,50. Então, você vai escrever por extenso. Agora, no número 2 aqui, você vai escrever os mesmos valores como fração. Então, você vai pegar esse número aqui e você vai escrever ele na forma de fração. Lembrando que todo número decimal, ele representa uma fração, ok? Então, você vai fazer aí a transformação. Número 3. Marque cada valor da reta numérica. Então, você vai aqui desenhar aquela retinha numérica, ó, começando aí do 0. E aí, você vai incrementando os demais números, ok? Então, 0, 1, 2. E aí você encontra e localiza aqui onde você pode marcar esses valores aí na reta numérica, certo? Então, você vai fazer uma reta do 0 até o número 10, tá bom? E aí você vai falar para mim também, galerinha, qual é a diferença de valor entre o sanduíche e o suco? Para isso, ó, é super simples. Então, nós temos aqui o sanduíche, que custa R$ 6,50. E nós temos aqui o suco, que custa R$ 3,75. Para isso, olha lá, o próprio nome diz diferença. O que é diferença, hein, galera? Então, diferença significa o quê? Significa subtração. Então, aqui vocês vão fazer essa subtração, certo? Lembrando de subtração, o professor Wesley já explicou aqui para vocês. Então, vocês façam essa subtração aqui para o número 4, certinho? Então, esse aqui é o desafio prático. Então, pausa o vídeo, resolva aí do outro lado com seus colegas, com seu professor, com a sua professora, para você encontrar aí essa diferença do valor entre o sanduíche e o suco, tá bom? Então, para não deixar de o nosso costume aqui, desafio extra que vocês vão resolver, missão em casa, viu, galerinha? O jogo dos números. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 3 objetos da sua casa que tenham números, tá? Por exemplo, embalagens, rótulos, etiquetas ou medidores. Primeiro, você vai anotar os números encontrados. Então, anota um por um, tá? Classifique. É natural? É decimal? Ou ele é fracionário? Então, você vai classificar e identificar aí o professor, tá bom?
Terceiro, você vai escrever por extenso. Então, escreve o número aí na forma extensa, tá bom? Seja natural, decimal ou fracionário. E em quarto, você vai tentar localizá-los numa reta numérica, desenhada por você. Então, você pode desenhar a reta numérica e marcar a localização desses números aí, tá bom? Então, esse aqui é o desafio, porque como eu sempre digo, né, galera? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, pode fazer aí, pausa esse vídeo, não tem problema. E olha, o importante é você se divertir e aprender conosco aqui, tá bom? Então, olha só, galerinha. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos aí a reconhecer e escrever números naturais e racionais, seja na forma de fração ou de decimais. Nós também aprendemos a representar os números de várias formas, seja em formato de fração, decimal ou também escrito por extenso. Nós também vimos que a aplicação desses números pode ocorrer em situações diversas aí do nosso cotidiano e que ao usar a reta numérica pode nos ajudar a visualizar, comparar e também a ordenar estes números, galera. Então, olha só, a nossa aula hoje foi demais, mas olha, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula. Mas olha, não se esqueçam de seguir o nosso canal lá no YouTube, clicar no sininho para ativar todas as notificações das nossas novas aulas, tá bom? Então, galera, grande abraço apertado do professor Wesley e até a nossa próxima aula.